quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez no programa Reflexão Bíblica, onde eu quero convidar você a reservar um tempo para que juntos estejamos estudando a palavra de Deus. Se você estiver em sua casa ou tiver acesso a um exemplar da Bíblia Sagrada, eu gostaria que você abrisse comigo, onde está escrito no capítulo 28 de Jó. Quero ler do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim: na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termos à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Versículo 4. Abrem entradas para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Versículo 9. Estende o homem a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Versículo 11, o último versículo que eu gostaria de ler com você, diz assim: tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Queridos irmãos, esta fala é de Jó, um patriarca que viveu na época de Abraão e que o seu livro é um livro considerado poético na Bíblia. E aqui é um de seus discursos, quando ele está falando a respeito de experiências que ele vivenciou. Ele, por ser um homem muito inteligente, muito sábio e muito poderoso, muito rico, ele procurou ver como era o comportamento de um mineiro. E você vai notar que Jó, nesses 11 versículos, ele está justamente falando do trabalho deste profissional. Ele diz no versículo 1, a prata tem suas minas e o ouro se refina no seu lugar. Algumas curiosidades a respeito do ouro. Nós devemos entender o seguinte, que 3.500 anos atrás, essa é mais ou menos a data que esta passagem foi escrita. 3.500 anos atrás. A Bíblia já descrevia como era o interior da terra. Vocês notam que Jó, aqui no capítulo 28 e no versículo 4, no versículo 5, melhor dizendo, ele diz assim: da terra procede o pão, mas embaixo é removida por fogo. Ou seja, quase 4.000 anos atrás, a Bíblia já falava que embaixo da terra existia fogo. Por que eu acho isso tão interessante? É porque até o século XIX isso ainda não tinha sido descoberto. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer aqui alguns dados, algumas informações. A estrutura interna da Terra ela só foi descoberta no século XX. Por volta do ano 1905, isso depois de Cristo, século XX, o geofísico Andrija Mohorovičić,
ele descobriu o que é chamado de manto da terra. É uma camada interna, essa é a primeira camada que está abaixo do solo. Depois, no ano 1930, outro geofísico chamado Benno Gutenberg, ele descobre o que chamamos de núcleo externo. É outra camada da Terra abaixo do manto. E somente em 1936, outro geofísico chamado Indy Lerman, ele descobre o que nós conhecemos hoje como núcleo interno da Terra. Ou seja, somente no século XX, as camadas da Terra interiores foram descobertas. E 4.000 anos atrás, ou 3.500 anos atrás, o livro de Jó já revelava que abaixo da Terra existiam as camadas vulcânicas, o que é chamado de magma, ou seja, todos esses descobrimentos científicos já era revelado através da palavra de Deus. No livro de Jó ainda, no capítulo 28, ele fala a respeito de safira e ouro. Essa safira, ela no original, ela significa pedras preciosas. Ela vem do arábico safir, que significa pedra preciosa. Então, o que é que Jó está dizendo? Ele está dizendo que abaixo das camadas terrestres, o mineiro vai explorar pedras preciosas e ouro. Quero trazer aqui outro dado interessante a respeito do ouro. Por ano, o mundo explora da Terra cerca de 2.500 toneladas do metal mais precioso, o ouro. E como é que esse metal precioso hoje é extraído? Apesar de todo o avanço científico, e é claro, há 3.500 anos atrás, não existia o procedimento que existe hoje, mas, por exemplo, para que os geólogos descubram onde há uma jazida de ouro, é necessário um arsenal de informações. Eles optam a trabalhar com satélites, e o satélite aponta algumas falhas geográficas na superfície da Terra. A partir dessas informações, eles vão colher nas rochas minerais, nas rochas sedimentares, eles vão escolher ou colher o que chamam de um material para que nessas falhas geográficas se levem a laboratórios e esses materiais vão apontar. Faz-se então um mapeamento e após esse mapeamento e depois de análises com essas amostras do solo, eles então vão furar a terra e abrir ali uma mina para explorar ouro. Eu quero também trazer a informação seguinte, que até hoje, desde que se começou a explorar o ouro, cerca de 172 toneladas de ouro já foram extraídas da terra. Todas essas informações são importantes para que eu construa a mensagem que eu quero trazer neste momento ao seu coração. A maior parte desse ouro, dessas 172 toneladas extraídas, foram do núcleo da Terra. Jó está falando a respeito deste mineiro da sua época. Jó não era mineiro. Jó, ele trabalhava com terras, com animais. Ele era um grande agricultor. Mas ele, certo dia, foi observar, sábio como ele era, ele foi observar o trabalho deste mineiro. E ele disse o seguinte, que os homens põem termo à escuridão, ou seja, através de luz, aquele mineiro começa o seu processo, começa o seu trabalho. Ele diz que até os confins da terra, no versículo 3, eles procuram pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão.
Preste muita atenção nisso. Ele abre entradas para as minas longe da habitação dos homens e esquecido dos transeuntes, e assim eles, longe destes, ficam dependurados, oscilando de um lado para o outro. Então, crie aqui, por favor, a imagem deste mineiro descendo com uma luz, preso a um cesto, uma corda, desce ele até aquele buraco profundo. Ele ilumina, pois Jó diz que ele põe termo, põe limite às trevas, ou seja, o que era trevas agora é luz. E ele desce dependurado, oscilando de um lado para o outro, naquele buraco denso. Jó continua trazendo detalhes da sua experiência de observação, e ele diz assim: da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida por fogo. Nós já falamos sobre isso. O que Jó quer dizer? Jó quer dizer o seguinte, que o pão, para se transformar em pão, se colhe o trigo, coisa que na superfície da terra é trazido. Mas quem pode imaginar que abaixo daquela superfície existe fogo? O pão, ele para ser pão, ele tira-se o trigo, trabalha o trigo e se leva para o forno. Mas Jó quer dizer que abaixo daquele trigo, daquela plantação, existe fogo. Ele fala a respeito de, nas pedras, nas suas pedras se encontram safira e ouro. Essa vereda, diz ele, a ave de rapina ignora, e jamais viram os olhos do falcão. Nunca pisaram as feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. O que Jó quer dizer com isso aqui? Jó quer dizer, ele usa o falcão e ele usa a ave de rapina, que são animais, são aves que têm a visão muito aguçada. Ele diz que apesar da visão aguçada do falcão e da ave de rapina, poderíamos usar a águia como exemplo, mesmo com essa visão aguçada, elas não conseguem enxergar o que o homem enxergou, o que o mineiro enxergou embaixo da terra. E ele diz, nem ao menos o leãozinho passou por ela, ou seja, ele agora vai usar a figura de um animal que tem o olfato aguçado. Ele quer dizer, nem a visão extremamente aguçada das águias, nem o olfato extremamente ativo dos felinos é capaz de ir aonde o homem está indo, descobrir o que o homem descobriu. E ele continua dizendo assim, estende este homem a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Ele está dando a figura do homem cavando mais ainda. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Ou seja, o que traz esperança a esse mineiro é que ele começa o seu trabalho, mas na sua mente ele está enxergando o final de todo aquele esforço. Ele está correndo risco, ele está distante de todos, ele está longe dos transeuntes, ele está só, mas os seus olhos, quando começam a enxergar o fruto do seu trabalho, o resultado do seu esforço, ele então se alegra, porque ele está vendo justamente aquilo que ele está indo buscar. Aí no versículo 11 ele encerra dizendo assim, ele tapa os veios das águas e nem uma gota sai deles, ele traz à luz o que estava escondido. O mineiro, ele nessa ocasião em que Jó está relatando, ele vê que todo o seu esforço pode ser perdido porque ele encontrou lençóis de água subterrâneo, ali próximo à sua mina. Mas o que é que ele faz? De uma forma muito rápida, de uma forma estratégica, ele tapa os veios das águas, porque ele sabe que se ele permitir que estas águas vazem para dentro da caverna que ele está explorando, da mina que ele está cavando, todo o seu trabalho seria perdido
e tudo iria apenas ficar num esforço que não teve resultados. Mas ele consegue, de forma habilidosa, tapar os veios das águas e depois ele traz à luz tudo o que estava escondido. Quando ele puxa a corda e que ele sobe com o seu cesto, cheio de pedras preciosas, cheio de safira, cheio de ouro, ele traz à luz o que antes estava em trevas. As informações que Jó traz, irmãos, podem todas elas serem aplicadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. A gente percebe que Jesus se enquadra perfeitamente como este mineiro aqui. Primeiro, ele traz luz aonde havia trevas, ele põe termos à escuridade. Ou seja, Jesus, quando veio a esse mundo, ele mesmo declara com a sua boca: eu sou a luz do mundo. Ele traz uma luz diferente, ele traz a luz que vem do alto, ele vem iluminar a terra que está em trevas. Segundo, ele, além de pôr termos às escuridades, ele desce dependurado e oscila de um lado para o outro. Ou seja, nessa descida de Cristo à terra, ele, como Deus, se fez em forma de homem, ele desce como esse mineiro desce às profundezas de uma caverna, dependurado, oscilando. Ele chega a se arranhar nas paredes da caverna, ele chega a talvez a se ferir nesse balanço do seu cesto dependurado. O Senhor Jesus passou por certos sofrimentos quando ele veio fazer o projeto da salvação. Descendo às profundezas, ele sofreu escárnio, ele sofreu humilhações, ele sofreu más interpretações e ele sofreu rejeições, que pode ser prefigurado a este mineiro que oscila e que desce. Ele vem para buscar pedras preciosas. Eu acho interessante, amados irmãos, é que para comparar estas pedras e esse resultado do mineiro, eu, pelo Espírito Santo, observo a vida de José. José foi o tipo de homem que ele foi encontrado por Deus. Ele era como uma pedra preciosa. Ele também desceu a um buraco. Mas ele foi resgatado pelo Senhor e para os seus familiares ele não parecia ter tanto valor. Mas quando ele foi vendido para o Egito e quando ele foi elevado à condição de governador do Egito, ou seja, o segundo homem mais influente, e quando o faraó estava ausente, José, ele governava todo o império egípcio. Ou seja, quanto se poderia agora pagar por José? Se ao vender para aquela caravana que ia passando, José não valeu pouco mais de 20 moedas. O que se daria agora por aquele governador, visto que ele foi o homem que interpretou o sonho de Faraó, visto que ele foi o instrumento pelo qual elevou o Egito à condição de império mais poderoso da sua época? Porque enquanto todos os povos estavam sofrendo pela sequidão que estava vindo durante 7 anos, o Egito foi o único país pelo qual Deus revelou o mistério de reservar e preservar sementes durante o tempo das colheitas fartas. José foi esse homem. E enquanto as nações estavam famintas, o Egito tinha tanto para seu próprio povo, como também para vender às outras nações, e chegou-se até a negociar terras dos países vizinhos, porque o dinheiro deles acabou. Eu pergunto a você, quanto valia José agora? José foi uma pedra preciosa que o mineiro da nossa alma desceu e foi buscá-lo naquela cova sem água, a qual seus irmãos o lançaram lá. Eu vejo também, amados irmãos, outro homem que os olhos das águias não alcançaram, nem o faro dos leãozinhos alcançaram, como Jó diz aqui, que foi o próprio Paulo. Quem diria que Paulo seria o instrumento pelo qual Deus usaria para evangelizar
toda a Ásia e tantos outros países, e sua mensagem, seu ministério influenciar até hoje, 2000 anos depois. O homem pelo qual o Espírito Santo se utilizou para escrever quase a metade do Novo Testamento, e através de suas cartas, hoje toda a igreja é por ele doutrinada, por elas doutrinadas. Queridos irmãos, Paulo era uma pedra preciosa ao qual ninguém tinha noção de como e o que ele iria se tornar. Mas o Senhor Jesus, naquele caminho que ia para Damasco, encontrou-se com ele e ele cai por terra. E o Senhor diz: por que tu me persegues, Paulo? E ele diz: quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali foi o encontro do mineiro. Ali era o Senhor Jesus cavando uma rocha que aos olhos humanos não tinha resultado, não tinha proveito, mas o Senhor Jesus insistiu e achou a Paulo em meio à escuridão. Ele é o nosso mineiro. A Bíblia ainda fala que ele estende as suas ferramentas e vai até as raízes, abre canais, seus olhos veem tudo o que é de mais precioso. Eu acredito que você conhece o versículo do livro de Isaías, capítulo 53, versículo 11. Eu gostaria de ler com você. Isaías 53 e versículo 11, uma passagem muito interessante, o qual poderia se aplicar a esse resultado que o Senhor Jesus, como mineiro, ele tem. Isaías 53, e o versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, na condição de mineiro, ele, como Jó está dizendo aqui, o mineiro vê o resultado dos seus investimentos e esforços e se alegra e traz à superfície tudo o que ele encontrou. Assim o Senhor Jesus trabalha nas nossas vidas. Ele fez o trabalho de mineiro, ele encontrou a mim, ele encontrou você. Quando tu não valias nada, ele desceu aos lugares mais obscuros para encontrar você. A Bíblia fala que ele tapa, o mineiro tapa os veios de água. O que isso pode ser comparado à nossa vida espiritual? É que nós ainda habitamos num corpo carnal. Uma natureza pecaminosa vive tentando atrapalhar o processo de santificação que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Mas o mineiro, ele tapa esses veios de água, para que o seu trabalho não venha a ser por todo desprezado. Esses lençóis subterrâneos não vão conseguir estragar o trabalho do mineiro, ou seja, ele domina o ambiente onde ele trabalha. O Espírito Santo, ele também faz assim. Enquanto você sofre tentações, o sangue de Jesus é capaz de fazer com que as águas que minam tentando estragar o que ele construiu na sua vida, por ele são todas estancadas. Os atributos que o Senhor Jesus investe na tua vida é capaz de fazer com que o seu trabalho venha a ter sucesso. Eu quero com esta palavra, com esta comparação, com esse estudo que Jó fez a respeito do mineiro, comparar ao que vem acontecendo na sua vida. O Senhor Jesus parou você neste momento para te dizer: o que eu venho trabalhando em você está distante dos olhos humanos, porque ninguém dava nada pela tua vida. Talvez nem mesmo você acreditasse que poderia chegar aonde você chegou, mas o Senhor te diz: eu desci, eu lhe encontrei. Não sei onde foi que você teve esse encontro com Jesus, talvez até numa cela de um presídio, ou num leito de um hospital, ou passando uma depressão profunda, mas o Senhor Jesus, ele desceu até onde você estava. E ele foi como mineiro, ele enxergou o que os olhos humanos não enxergavam. Ele foi até você e encontrou você como uma pedra preciosa. E hoje tu estás nas mãos do Senhor Jesus.
E ele te diz, você está em processo de lapidação, filho. Eu já te resgatei, mas vou trabalhar em você e vou mostrar aos olhos humanos o que você é capaz de ser. O Senhor Jesus vai te elevar a uma posição que alguém vai olhar e vai dizer, como pode? Onde estava isso? Onde ele estava que eu nunca consegui enxergar? Jesus vai dizer, eu enxerguei, eu encontrei-o, eu o achei-o e ele agora é meu. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Você é ouro lapidado nas mãos do Senhor. E quantas vezes for necessário ele passar você no crisol para tirar as impurezas, ele vai passar. Mas tu és peça rara nas mãos do Senhor. Satanás não pode desvalorizar aquilo que o Senhor, com muito esforço, resgatou à luz. Todas as trevas foram tiradas da tua vida para que hoje você reflita a glória de Deus. Portanto, não deixe que ninguém tire o valor que o Senhor te deu. Não deixe que ninguém menospreze, porque o Senhor Jesus sabe o quanto tu vale. O Senhor Jesus sabe o quanto tu custasse. Foi um trabalho caro, foi um trabalho de muitos esforços. O mineiro teve que descer às mais profundezas trevas para iluminar onde você estava. E quando tu pensavas que não eras ninguém, o Senhor te trouxe a luz. E hoje Ele se alegra com os seus anjos pela tua vida. Receba esta palavra, levante a sua cabeça, o Senhor é contigo aonde quer que tu estejas. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora, para que essa mensagem no teu coração encontre espaço. Senhor, meu Deus e Pai, eu me alegro, ó Deus, pela mensagem que tu trouxesse aqui a este programa, Senhor. Tu és o nosso mineiro, tu descesse, Senhor Jesus, aos mais profundos abismos e nos encontrasse. Tu usaste as tuas ferramentas, tu cavaste, tu fizeste, ó Deus eterno, com que as trevas fossem dissipadas e a luz chegasse e nos alcançasse. Assim foi na minha vida, assim foi na vida deste irmão, desta pessoa, desta mulher que está me ouvindo. E hoje, ó Deus, essa pedra preciosa está nas tuas mãos, sendo trabalhada, sendo melhorada. Que em nome de Jesus a tua glória, Senhor, entre neste lugar onde este homem e esta mulher está me ouvindo. E que assim, ó Deus, todo espírito maligno que venha tentar menosprezá-lo ou tirar o valor que tu deste, ó Deus, seja agora anulado esse sentimento de miséria, esse sentimento, ó Pai, que não vem de ti, e que em nome de Jesus essa pessoa venha alcançar o privilégio de entender o quanto ela é valiosa nas tuas mãos, Senhor. Não foi homem algum que pagou esse preço, mas foi o próprio Filho de Deus, o nosso mineiro, que desceu às minas mais profundas para nos achar como pedras preciosas e nos fazer valer o quanto está em cada um de nós, Senhor. O valor que existe em cada um de nós, tu mesmo, Senhor, descobristes. Assim eu te peço, abençoa essa pessoa, abençoa esse telespectador. É o que eu te agradeço e te suplico no nome de Jesus. Querido irmão, Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem tenha encontrado lugar no seu coração e nunca se desvalorize. Você é pedra preciosa nas mãos do Senhor. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você, uma Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Ailton José Alves, nosso pastor. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.